assim, aprender a lidar com as crianças de uma forma criativa e produtiva é o tema central dessa live de hoje, né? É. Gratidão a todos que estão aí. E eu quero agradecer, Gisele, imensamente a sua disposição, a disposição do seu coração em colocar os seus dons à disposição de todos nós aqui do Beija-Flor, né? Se você pegar o Beija-Flor, ele quer dizer espiritualmente Deus, é o movimento de Deus. Então eu gostaria muito de agradecer, né? Eu sei que você tem um trabalho lindo de inclusão dentro da educação, né? Gisela é psicopedagoga, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho e desse tema de hoje, né? Que todo mundo está aqui para assistir, aplaudir e se informar também. E eu vou dizendo às pessoas, assim, quem quiser fazer perguntas, né? Eu vou anotando e aí eu vou colocando as perguntas à medida que Gisela vai falando. Então, Gisela, gratidão mesmo, em nome de toda a equipe do Beija-Flor, em meu nome pessoal, né? Muito obrigada por você estar aí. A palavra agora é toda sua. Tá certo. Obrigada. Então, primeiramente, uma boa noite para todos nós. É um prazer dividir esse momento, compartilhar o meu conhecimento, a experiência que eu tenho com vocês. E gratidão é a palavra-chave. Então, a gratidão a você, André, a equipe, a todos que estão nos assistindo. E eu quero, primeiramente, dizer, né, para todos nós que este momento que nós estamos vivenciando, ele vai fazer sim diferença, né, na rotina das nossas crianças, mas ele não vai interferir na capacidade de aprendizagem. A aprendizagem ela não vai ficar estagnada, entende? Então, ela vai continuar existindo, porque a aprendizagem é um processo, mas a gente vai ter que enfrentar um processo de maneira criativa e vamos procurar trazer sentido e significado para isso. Então, eu sou pedagoga, psicopedagoga, tenho mestrado na área de educação, da educação especial, educação inclusiva. Tenho 29 anos de magistério. Dentre esses 29 anos, são 20 anos lidando com a educação especial e me especializando principalmente no processo de aprendizagem, no aprender das crianças. E no decorrer dos meus estudos, Andréia, das pesquisas que eu faço, e das leituras, dos estudos que eu tenho feito e da experiência na regência também com as nossas crianças típicas e atípicas, né, as crianças especiais com ou sem deficiência, eu trago como premissa de que toda criança é aprendiz em potencial. Todo sujeito, quer queira, né, que tenha deficiência ou não, quem quer que seja esse sujeito. Só que para eu falar de aprendizagem, é preciso que eu saiba como é que isso ocorre com as crianças, como é que isso ocorre com o ser humano, conosco. E nós aprendemos através dos nossos sentidos. Então, não tem como eu dizer que nesse processo que nós estamos vivenciando, que a aprendizagem das nossas crianças vão ficar comprometidas. Então, eu já quero, de início, falar sobre isso. Tá? Então, eu sei porque é um momento assim muito angustiante para os pais, porque, afinal de contas, os pais, as mães, os educadores responsáveis que estão com as nossas crianças não são pedagogos, não são professores, não são especialistas na área da educação. Mas eles têm que lembrar que antes deles serem especialistas na área da educação, né, no processo de ensinar, né, de aprendizagem, eles são pais. Então, eles têm que ter condições para educar os seus filhos para que nós, professores, possamos ensiná-los. Só que a gente viveu um momento que todos nós fomos pegos de surpresa, né, Andréia? Para todo mundo está sendo, como você falou anteriormente na sua introdução, não está sendo fácil para nós lidarmos. E, de repente, a gente pensa muito focado em nós, na nossa realidade enquanto adultos, a responsabilidade que nos foi delegada agora de acompanhar essas tarefas, de acompanhar tudo isso, e esquecemos, às vezes a gente quer cumprir com o conteúdo, com o que a escola tem nos ofertado, com o ensino à distância, né, com todas essas tarefas que são enviadas, e esquecemos de ver os sentimentos das nossas crianças. Como é que elas estão se sentindo diante desse processo? Porque a gente está com a nossa infância em casa. O Brasil todo, né, o mundo todo. A infância está em casa.
né? Então, sob a responsabilidade dos pais agora, que para além de educar, estão tendo que ensinar. Então, o que eu quero falar aqui, eu não vou ficar dando receitas, né? E nem, digamos assim, porque não precisa disso, de atividades lúdicas, de brincadeira. Isso, com certeza, muitos pais têm até mais para falar e dizer e sugerir do que eu. É porque a internet hoje, essa linguagem que nós temos, essa linguagem midiática, ela nos oferta muita coisa. Então, tem muitas coisas para se fazerem com as crianças. O que eu quero focar aqui inicialmente, né, dando continuidade à minha fala, primeiro de que a aprendizagem não vai ficar comprometida, é que o mais importante, Andréia, somos nós criarmos uma rotina com as nossas crianças. A rotina ela tem que ser criada. Tirou-se a rotina escolar, mas não pode se perder essa rotina, o hábito da aprendizagem. A criança precisa ter horários. Não é porque ela não está frequentando as instituições educacionais que eu não vou fazer com que ela tenha um cronograma. Só que essa rotina, ela tem que ser uma rotina flexibilizada. Que a gente tem que lembrar aqui, principalmente das crianças da educação infantil, crianças nessa primeira fase da aprendizagem, principalmente do 0 aos 2 anos até os 5 anos, elas não têm o hábito, inclusive não é aconselhável uma criança, né, até os 2 anos não ficar presa à televisão, né, a toda essa rede social, tudo isso que o mundo, né, oferece, o mundo da internet, o mundo dessa linguagem midiática. Isso não é aconselhável. A gente sabe e sabe até os motivos que já nos foram ditos. Mas, independente disso, é preciso que eles tenham uma rotina estabelecida, seja qual for a idade da criança, não se perder nessa rotina. Então, se a criança está no ensino fundamental, a partir dos 6 anos, no ensino fundamental, ela já tem uma autonomia porque a escola está fazendo essa aula, né, essas aulas remotas, está ofertando, está dando as condições, criou-se até tem canais, grupos de WhatsApp, aula ao vivo. Então, tem aquelas crianças que já vão se habituando a essa rotina e que tem essa autonomia, essa independência, consegue ir lidando sozinho. Mas as crianças que não têm, né, essa rotina, como da educação infantil, não têm esse acesso como tinha quando elas estavam frequentando presencialmente as escolas, e também para falar daquelas crianças especiais, aquelas crianças que precisam de atendimento, que precisam interagir com o outro, que tem toda uma especificidade do seu conhecimento, uma singularidade. Então, a escola não vai conseguir abarcar toda essa diversidade, essa heterogeneidade, por meio da rede social, por meio dessas aulas. Não se consegue, porque a criança ela vai continuar, cada uma, aprendendo no seu ritmo, no seu tempo, de maneira diferente. Então, o que nós podemos fazer, nós pais, né, os professores, o que nós podemos fazer para que esse conteúdo que está sendo passado pela escola não fique apenas conteudista e desgastante para a criança. Então, eu começo com essa rotina, eu crio uma rotina para a criança, preferencialmente seguindo a rotina que a escola manda, então, que é aquilo que a escola envia de tarefa semanal, mas para além disso, você vai pegar essa rotina, você vai pegar, criar com a sua criança, sentar com ela e falar, olha, o que nós vamos fazer, né, durante o dia? Você ia para a escola em qual horário? Então, nós vamos seguir aqui, tem as atividades da escola, mas lembrar que essa rotina começa desde quando ela acorda. Não é deixar ela acordar a hora que ela quiser, ou às vezes a aula fica gravada, ele entra na hora que quiser. É preciso eu estabelecer essa rotina. Só que eu tenho que ter uma flexibilidade, André, no seguinte sentido. Eu não posso cobrar da criança, né, exigir o tempo, né, um tempo rígido, exigir que ela cumpra com todas aquelas atividades, porque para a criança também pode estar sendo cansativo para ela. Eu conversei com algumas crianças e o relato de algumas mães que vêm falar comigo, que às vezes no início os filhos acharam até interessante,
né, de ver a professora, ver os coleguinhas, mas depois eles estão sentindo falta da interação social. Você Sim. pode interagir, como nós estamos aqui interagindo, eu e você, né? Essa live, as pessoas participando, mas não é a mesma coisa quando a criança interage. A criança, para aprender, ela precisa vivenciar. Então, eu preciso experienciar aquele momento em sala de aula que eu estou com a professora, que eu estou com os meus colegas, tudo faz parte da aprendizagem. Horário do recreio. Então, eu tenho sim, né, que acompanhar a rotina, né, aquilo, o horário que a escola nos passa, mas eu quero dizer para os pais, para eles não ficarem cobrando esse conteúdo, cobrando isso, mas minha filha iniciou o processo de escolarização, e agora? E agora que ela não vai deixar de aprender. Quando nós retornarmos, outra coisa, enquanto você vai vivenciando as experiências com ela, isso já é uma base para a estrutura psíquica dela, cognitiva, para que ela possa aprender. Você entendeu? Então, a gente tem que pensar que não vai ser o conteúdo, porque o Uhum. conteúdo ele gera aprendizagem quando esse conhecimento é... Gisela deu Sabe? uma parada assim no que você estava falando. Certo. Você poderia voltar assim no que você estava falando sobre quando esse conhecimento. Quando esse, eu estou falando assim, que, primeiro, né, é importante a gente estabelecer essa rotina, criar uma rotina, né, Sim. flexibilizar essa rotina, não exigir demais das nossas crianças, porque esse conhecimento, ele é ininterrupto, ele não vai parar, sabe? Não Sim. cessa. Mas eu seguir com uma rotina, eu tenho que estabelecer uma rotina com os meus filhos, sim, com as crianças. Porque ele não tinha essa rotina que ele ia para as instituições educacionais. Então, essa rotina tem que ser mantida. Só que essa rotina ela não pode ser mantida exigindo da criança tempo, o tempo cronológico. Ó, você tem até tal tempo para terminar essa atividade. Aí eu tenho que levar essa atividade, eu tenho que entregar lá na escola. Tem Porque uma mãe aqui dizendo não que é. minha filha. Tem uma mãe dizendo que a filha não tinha autonomia. A filha tem 8 anos dela, né? Sei. E ela tem que ficar gerenciando o tempo todo as atividades Sim, dela. sim. Então, assim, para além dessa rotina que eu vou criar com os nossos filhos, né, com as nossas crianças, é preciso que eu fique gerenciando, monitorando. Mas como é que eu vou monitorar e gerenciar? Porque a criança ela tem que ser autônoma, ela tem que ter essa autonomia e não heteronomia. Então, como é que eu vou gerenciar isso? Com esse horário que eu vou fazer com a criança, com esse cronograma que ela vai ter, né, e que vocês vão cumprir junto, né, cumprir junto, que eu tô falando assim, fazer juntos, dar essa responsabilidade para a criança, dividir com ela, e você vai monitorar. Mas de que forma que você vai monitorar? Você não vai sentar ao lado do seu filho, né, e assistir a aula com ele, ou ficar lá fazendo perguntas para professoras, interrupções, não. Aquele momento é dele, com a professora, com os colegas, é dele. Depois é que você vai ver com ele o que foi aprendido hoje. Então, é isso que está sendo exigido dos pais. Porque muitas vezes, o que acontecia? Grande parte das nossas crianças ficam nas instituições período integral. Muitos dos pais só encontravam com os filhos à noite, fim de tarde. Ou então eles estavam sozinhos. A gente tem que pensar na realidade, na diversidade, a realidade brasileira. Porque nós estamos falando aqui também, é mais fácil quando você tem, acaba que nós, né, é a minoria que tem esse privilégio de estar morando em casa, ter mais acesso a mais de um computador, a criança tem um tablet, mas nós temos realidade no Brasil, André, você sabe, de mães, de famílias, né, de crianças que moram num cômodo só, que divide com demais pessoas e adultos e que só tem um celular a família. E que não tem sequer como trabalhar com esses pais para eles terem acesso a isso. Então, a gente tem realidades diferentes. Então, por isso que a gente não pode ficar focado só no conteúdo, sem esquecer de trabalhar as emoções e os sentimentos dessa criança. Criança, nós não paramos com o processo de aprendizagem. Nós não vamos deixar de aprender porque estamos vivendo a pandemia. Nós não vamos deixar de aprender as nossas crianças porque Uhum. elas não tiveram acesso às aulas, não cumpriram aquela lista
de atividades, de tarefa. O que é mais importante agora? Vamos parar para pensar. O que é mais importante agora? Você trabalhar a saúde psíquica, emocional do seu filho, ou você trabalhar conteúdos, a cognição com ele? Isso ele vai ter sempre, à medida que ele for estimulado. Mas como é que ele está lidando com isso? A criança também, ela se estressa. Ela também fica ansiosa e a gente pode falar assim, ah, mas meu filho está achando ótimo, porque está convivendo mais com os pais. Mas e como é que era isso para uma família saudável, estruturada? Mas para aquela família que a criança passava a maior parte do tempo ou na escola ou na rua, aquela família que não tem essa estrutura, né, essa estrutura saudável, como é que a criança está lidando? Eu ouvi mães dizerem para mim, falar assim, ah, eu não tenho mais paciência. Ele faz as atividades, né, mesmo que seja criança de educação infantil, faz as atividades e depois eu deixo, entrego o tablet, eu deixo o celular, deixo eles ir para o videogame, eu não fico cobrando. Eu falo, espera aí, agora você está em casa. Cadê sua autoridade quanto pai, quanto mãe? Então você vai cumprir só aquilo que a escola estabeleceu como rotina para você, que os pais têm cobrado conteúdo, uma preocupação, né, exacerbado com conteúdo, preocupa com conteúdo, aí depois, como é que fica isso? Laissez-faire? Aí cadê a sua autoridade com a criança? Não, olha, agora, aí é na hora que você, pai, mãe, vai ter que educar o seu filho. Você agora está com ele em casa. Então agora você está educando e nós estamos orientando você a ensinar. Não vamos exigir, a escola não pode exigir isso dos pais e dos alunos, para que tenha esse conteúdo fixado, até mesmo porque a aprendizagem do conteúdo não se dá né, de modo significativo por meio de aulas remotas, não dá. Agora, com as nossas crianças, né, então, que eu falo, para além dessa rotina que a gente tem que estabelecer, flexibilizar essa rotina, né? Então, você pode montar um quadro negro, né, com ela, um quadro ou um papelão, o que você quiser, faz essa rotina com ela, e nessa rotina vai ter que entrar desde quando ela acorda, né? Escovar os dentes, tomar o café da manhã e tal. E não é deixar assim, tudo muito solto à vontade. Ela cumpre com aquele horário, mas vai acontecer o dia dela estar cansada, Andréia. Aí eu falo, nossa, hoje ele não quis seguir a aula, ele está atrasado nas atividades, o que fazer? O que fazer, gente? Deixa, flexibiliza, sabe? Flexibiliza, não é a quantidade de conteúdo e de tarefas para ele cumprir que vai dizer que ele teve aprendizagem, que não perdeu o ano ou que não perdeu o mês. Então, outra coisa também, Teve né, uma pessoa que fez uma inferência aqui que é interessante, que é fundamental manter Holanda, né? É fundamental manter a rotina de forma prazerosa e não punitiva. sim, Achei e não legal isso também. punitiva. E não punitiva. Agora, quando a gente fala não punitiva, é falar, né? Lógico que você não vai falar só, você vai ficar de castigo, você não vai Dá o ver limite, televisão. né? Dá o Você limite dá quando o é devido. limite. Ele não pode perder, a criança não pode perder a responsabilidade dela. Sim. Porque ela sabe, eu conversando com algumas crianças, eles sabem o que é o corona, você precisa de ver. Fala o que é o corona e tal, que isso vai passar, que depois eles vão voltar. Tem criança que está falando que vai voltar para a sala de aula com máscara, usando álcool gel e tal. Então, assim, eles sabem que isso é temporário. E a escola, o que a escola tem que fazer? Os pais têm que interagir com os professores para falarem sobre isso. O pós-pandemia, sabe? O Sim. pós. A escola vai ter que fazer um diagnóstico das nossas crianças, ver como é que elas se encontram nesse processo de aprendizagem e trabalhar isso. Eu não posso fazer com que as crianças retornem às instituições, André, e falem assim, nós paramos no... Eu peguei o livro de ciência, suponho, nós paramos em tal página, agora vamos dar continuidade ao conteúdo. Não! Isso vai ter que ser discutido, explorado, vai ter que dar um tempo para as crianças se reestruturar. E o ano letivo, eu não tenho que pensar mais nos 200 dias letivos e nas 800 horas a serem cumpridas, gente. Para com isso. O calendário tem que ser flexibilizado, vai ser flexibilizado, porque o processo de aprendizagem não pode ser medido cronologicamente, é qualitativamente que eu meço a aprendizagem. Não é nem medir, é que eu sei que, que as minhas crianças estão aprendendo. Então, olhe os sentimentos das suas crianças, procurem saber, né, como é que elas estão sentindo,
Outra orientação, né, que eu dou como sugestão, é fazer um portfólio com a criança. O que é o portfólio? É o registro das atividades dela. Porque tem os registros das atividades escolares, né, que cada escola, instituição está lidando de uma maneira, né, as crianças fazem sob orientação dos pais as atividades escolares, depois leva para a escola vai. Então, é você criar um portfólio, criar um registro com as suas crianças das coisas que vocês fizeram, do que ela fez para além da escola. Então, por exemplo, o seu filho está no processo de alfabetização, né, para conhecimento do código da escrita. O que você pode fazer? Como é que você abordou o Covid com ele, o coronavírus? Pergunta, faça uma entrevista com ele, faça um registro, vamos escrever um texto sobre o Covid, né, de acordo com a idade da criança. Uma criança menor vai falar assim: o que você tem para falar do bichinho do Covid? Ah, ele não sabe escrever ainda? Ela vai falando e você vai registrando. Aí tem aquelas crianças maiores que podem escrever o que eles acham, o que eles aprenderam. E em cima disso, você pode criar, você está trabalhando a área da linguagem, você está trabalhando português, você está trabalhando gramática, sem necessariamente denominar isso é verbo, isso é substantivo, porque a criança vai escrevendo, você corrige a concordância nominal, você está corrigindo a concordância ali, então a criança vai falando, ela pode dramatizar também. Eu gostei muito do produção do Maurício Souza, quando Sim, ele colocou o cascão para lavar as mãos. Eu falei sim, assim, gente, perfeito. mas isso é uma oportunidade única para os pais, para as famílias trabalharem com as crianças. Olha só, por que o cascão está lavando as mãos? E despertou o sentimento de solidariedade que nós estamos tendo que ter hoje. Não se aprende sozinho, não se vive sozinho. O cascão cedeu à preocupação dos coleguinhas dele para ele não pegar o Covid e resolveu lavar as mãos. Quer dizer, o Cascão, ele tem medo de água, não é que ele seja sujo, porcalhão, né? Ele tem medo de água, mas quando ele viu que a água e o sabão é fundamental para não se pegar isso, ele foi solidário. Tem a cena dele tomando banho. Isso pode ser explorado com as nossas crianças, principalmente de educação infantil, de uma maneira maravilhosa. Por que, meu filho, que você acha que o Cascão tomou banho? E trabalhar o pós-pandemia. O que você acha? Você acha que depois que passar isso, né, que o bichinho morreu, o Covid acabar, o Cascão vai continuar lavando as mãos e tomando banho? Então você vai despertar na criança, fazer com que ela pense sobre. Uai, é mesmo? Será que ele vai continuar? Sabe? Então, Uhum. daí dá para você dramatizar, dá para fazer uma série de coisas. Então, assim, eu falo, o mundo, as crianças aprendem, nós aprendemos com sentido. Então, as crianças aprendem inicialmente com sentido, e todos os sentidos no organismo da criança, no corpo da criança, funcionam vivenciando por experiências. Outra coisa também, né, fazendo esse portfólio, registrar as coisas legais. Eu estou vendo pais, mães que me mandam vídeo de coisas que estão fazendo com os filhos, e aí eu falo assim, registra isso, gente, registra, porque daqui a gente não sabe, queira Deus que a gente não enfrente outra pandemia, né? Mas a gente tem que dá essa estrutura de segurança, de autonomia psíquica para as nossas crianças, para que quando, né, para a vida, e porque a gente não sabe o que a gente vai enfrentar amanhã, hoje é uma pandemia, mas aí o enfrentamento, né, de uma pandemia, de uma crise, só cumprindo tarefa e horário escolar, calendário letivo, vai contribuir para a maturidade de um sujeito. Você Isso mesmo. entendeu? O Brasil é um país que tem um dos ensinos mais conteudistas do mundo. E Sim, se conteúdo, 200 dias letivos, 800 horas de atividade com o aluno fosse significado de sucesso, nós não estaríamos tão atrasados no PISA, naquela prova internacional que a gente tem, né, de matemática, português e ciência, que o Brasil fica em antepenúltimo lugar. E, sim. sabe? Então, quer dizer, está comprovado que nós precisamos rever esse estudo nosso, esse sistema tradicional. Então, a escola também vai ter que se renovar. E não é ensino à distância que é o boom, ele tudo bem. Aquela escola, André, as instituições que trabalharam considerando a criança como protagonista
e a rede social, a linguagem midiática como um instrumento, mas que Uhum. quem conduz sou eu, essas escolas e essas crianças não vão ter dificuldade. Agora, por que está surgindo essa dificuldade? Porque a preocupação está sendo com o conteúdo. Ai, meu filho vai perder, Diana, meu filho vai aprender esse conteúdo. O que é mais importante agora? O seu filho, a sua filha, ser alfabetizado agora, né? Aprender expressão numérica, aprender classe gramatical, análise sintática, morfológica, seja lá o que for, a química, ou ele ser um sujeito, um adulto, uma criança emocionalmente segura, emocionalmente tranquila. Depois ele aprende. O que eu estou dizendo aqui é que a cognição, a capacidade de aprender, é como se a gente estivesse adiando um pouco, mas a gente não está suspendendo, não está suspenso a aprendizagem. Agora é num processo que está sendo mais gradativo. Mais Sim. gradativo. Então, é preciso a gente aprender. E outra coisa, quando a gente aprende com qualidade, qualitativamente, quantitativamente, vem, acontece, sabe? Acontece. Então, não é o fato das nossas crianças, porque se fosse assim, o que eu poderia falar daquela criança que nós, por exemplo, né? Eu tive início na escolarização aos 7 anos, no pré. Na minha época não tinha jardim de infância um, dois, enfim, não tinha isso, creche. E a gente sabe que a criança está preparada para uma aprendizagem neurologicamente aos 6 anos. Aos 7 anos, a criança já tem essa capacidade neural, essa maturidade de aprendizagem. E eu não tive nenhum problema no decorrer da minha aprendizagem. Agora, é lógico que eu estou falando de crianças saudáveis, né? Porque tem as crianças com deficiência, mas eu tenho que lembrar que mesmo as crianças com deficiência, ela tem sim uma habilidade nela, né? Tem a cognição dela não é interrompida, ela pode ter uma deficiência, mas ela é aprendiz e eu tenho que ver qual é a habilidade que ela tem, de que forma que eu posso ensiná-la. Então, o conteúdo, só preocuparmos com o conteúdo não é garantir e fazermos as atividades, né, essas atividades escolares, não é garantia de que o meu filho, eu estou cumprindo com tudo que a escola me passou e tal. Mas como é que está o seu filho? Então, se flexibiliza esse horário, não deixe de ter essa rotina, mas você tem que flexibilizar, criar esse portfólio, fazer exposição com a criança, né? Então, outra coisa, não ficar dando Eu coisa achei para a criança. fantástica essa exposição sua, sabe, Gisela? Assim, É, de trazer mais qualidade em vez de quantidade, de sabe? quantidade, De isso, saber que isso não é uma perda, isso é um momento transitório, né? Esse despertar de uma transitório. nova consciência que se abre para que a gente possa transformar, né? Mudar as Uhum, formas, como o Cascão veio e mudou uma forma foi. antiga e passou por uma forma Isso. nova. Essa questão da adaptação, né, à É, nova realidade, né? é Tem uma pessoa, o ressignificar. Fábio, ele está perguntando que as crianças e adolescentes que não estão obedecendo essa rotina, né? Elas estão se desorganizando emocionalmente e estão mais agitadas e irritadas, sabe? E tem uma Uhum, pessoa também, a Cláudia, perguntando qual é a orientação dada aos pais que são analfabetos, sabe? sei. Que em relação às atividades educativas, em vez que eles não, uma vez que não estão sendo presenciais. Uhum. Você teria Ó, alguma dica a isso? olha só, em relação a essas as crianças, né, que ficam Uhum. irritadas, né, ansiosas, isso é natural acontecer, é normal, porque elas perderam a experiência mais rica no momento, que é a interação com o outro. A interação em sala de aula, com a mediação do Sim. professor, com os colegas. E você sabe que nas nossas relações, né, interpessoais, todos esses sentimentos nossos, inclusive a nossa estrutura, a nossa personalidade, ela é posta, né, para ser trabalhada, porque você tem que trabalhar a frustração, a decepção, o amor, a afetividade, enfim, tudo. Então, a escola é um espaço ideal para isso. Só que eu tenho que pensar naquelas crianças que, às vezes, por natureza, né, por natureza não, às vezes aquela criança hiperativa, uma criança que Sim. estava num processo terapêutico e foi interrompido, precisava de atendimento. Então, com certeza, essa criança ela vai apresentar uma irritabilidade maior. Né? Porque não vai ser só o remédio, não houve a suspensão do remédio, mas acontece que o conviver, né? Porque o remédio por si só ele dá esse estímulo, mas é preciso que aconteçam as relações, a vivência. Mas aí, essas crianças que estão em atendimento, creio eu que já retornou, né? Porque
tanto, não é a mesma coisa um atendimento, a gente sabe, online com os psicólogos, mas a maioria já tem retornado, feito esse atendimento seguindo todo o protocolo. Agora, para os pais, para lidar com essa criança ou esse adolescente que apresenta esse comportamento agressivo e não quer, aí é o que eu falei anteriormente, entra a sua autoridade como pai. Se antes você não tinha essa autoridade sobre o seu filho, ele não seguia, né, digamos assim, não obedecia às regras que você estipulou com ele em casa, se ele não seguia aquilo que, se for uma criança ou um adolescente que estava sob acompanhamento, né, psicoterápico, se você, Sim. enquanto família, não acompanhava e não seguia, agora, se você não tem essa autoridade e não criou, você vai ter mais dificuldade mesmo. Porque às Potencializa um vezes, pouco mais, né? Por causa da porque às convivência que vezes está muito próxima. isso, porque é natural, gente, esse momento, a nossa paciência, ela tá por um fio, porque a No gente tem que lembrar limite. da realidade daquelas mães, principalmente as mães que estão fazendo trabalho home office. Entendeu? Essas mães também, elas têm que estar ainda respondendo ao trabalho e ainda orientando, cuidando a família, né? Então, não é fácil, a paciência está por um fio. Mas aí o que é que eu faço? Por isso que eu estou falando. Talvez não é a hora de você pegar e parar um pouco. Por isso que eu falei, senta com o seu filho, estabeleça essa rotina, esse cronograma, dê-lhe responsabilidade. Mas outra coisa para eu falar aqui, o ócio. Não fique preocupada, eu tenho que cumprir com tudo isso e tal, porque aí como é que eu vou levar essas atividades para a escola? A escola falou que eu tenho que devolver essa lista de atividades tal dia, o meu filho não fez, quer fazer. Dê-lhe o ócio. O ócio também pode se tornar produtivo e criativo. Fique inventando, porque tem pais que estão inventando de tudo, não está deixando nem alguns filhos respirarem. Ah, terminou uma brincadeira, vamos fazer outra coisa. A criança percebe. A criança percebe se aquilo ali está sendo natural ou está sendo uma coisa que você só quer Sim, cumprir. Porque olhou na verdade. internet, viu a sugestão, viu o que é bom e vou fazer. Agora, você vai dar esse ócio para a criança sob o seu monitoramento. Porque não é toda criança que gosta de pintar, de desenhar. Aquela que gosta, fala, oh, o dia das mães está chegando. Vamos escrever, né, um bilhetinho para sua mãe, uma carta, que jeito que você quer enfeitar? O que nós vamos fazer? Então, assim, deixa ela por um tempo livre, o ócio, né, mas sem televisão, sem nada. Vocês acham que a criança, quando ela não tem nada para fazer, ela vai ficar sentada no sofá pensando na vida, ou sentada, deitada? Não, ela vai arrumar o que ser feito. Uma coisa que as crianças gostam de fazer, principalmente se tem convivência com os irmãos, coloquem eles para vocês serem os alunos, né? Falam, não, hoje nós vamos fazer diferente. Papai, mamãe, ou fulano de tal, vamos ser os alunos. Você vai ser o professor e você é a professora. Inclusive, pais, e mamães, é uma oportunidade para você ver o perfil da professora do seu filho. Eles imitam perfeitamente. Então, brincam com eles de escolinha, eles são os professores e você os alunos. E começam a fazer perguntas para ele. Você vai ver até o nível de aprendizagem do seu filho. Que ele vai lá escrever, você fala, mas escreve assim? Como é que é? Você entendeu? Troque os papéis. Troca os papéis. Hoje nós vamos brincar de casinha. Você é a mãe e eu sou a filha. Eu sou você é o papai. Façam isso. E quando vocês estão fazendo isso, vocês estão trabalhando todos os sentidos da criança. Ah, eu estou preocupado com ciência, ele estava aprendendo as tarefas domésticas, atividades domésticas. Vai para a cozinha, né? Faz uma salada. Que a Sim. criança, que fruta é essa? Qual é a cor da fruta? Vamos escrever o nome da fruta? Vamos tirar uma foto, mostrar para a professora, interagir com a professora e com os colegas, sem ser só no momento da sala de aula, sabe? Então, existem coisas que dá para você fazer, assim, que passaria aqui, né, mais de horas dando as sugestões. Mas outra pergunta também que falou, o que fazer com as mães, os pais que não são alfabetizados? É aquilo que eu falei. Nós, é a minoria que tem essa realidade privilegiada, né, Andréia? De ter o Sim, computador, mais de um computador, morar numa casa, você mesmo é tem o seu verdade. filho, mora numa casa com espaço maravilhoso, no condomínio. Então, a gente tem que pensar naquelas crianças, né, como foi feita a pergunta, das mães ou dos responsáveis que não são alfabetizados. Por isso que eu falei, não dá para cobrar de uma mãe ou de uma casa, de uma família que só tem um celular, que sequer sabe lidar com essa mídia, não sabe nem sequer entrar.
e a escola ficar cobrando isso, essa atividade. Mas o que eu tenho para dizer também é que isso não vai tirar a capacidade de aprendizagem dessa criança, porque a criança também, ela tem uma capacidade de adaptação também, né, muito boa. Em que sentido que eu estou falando que é muito boa? Se a mãe não é alfabetizada, se na família não tem alguém que é alfabetizado, que oriente, essa criança, se pegou as tarefas, as atividades, ela vai tentando fazer. É lógico que precisa da orientação do professor, né, dessa intervenção, mas se eu vou estimulando de outras maneiras no cotidiano, por exemplo, ela está aprendendo operação, né? Tá, matemática, ela está aprendendo operação. Então, o que você pode fazer com ela? Você pode criar, tem aqueles dinheirinhos de papéis, ou você pode criar, né, papel, moeda, você escrever, desenhar. Você pega uma moeda, coloca o papel em branco por cima e passa um giz de cera, passa um lápis, você viu que sai o desenho da moeda, recorta e fala, olha aqui, meu filho, tá o dinheiro. Nós vamos no supermercado, você vai fazer compra no supermercado, isso aqui custa tanto. Então, a mãe, a pessoa não precisa ser alfabetizada para ensinar coisas cotidianas da rotina, porque o mundo é uma linguagem matemática, sabe? Então, assim, olha, que horas está aprendendo a horas? Olha, que horas que é a aula, né? Que hora que você ia para a aula? Cadê o relógio? Então, tem coisas que nós podemos fazer, independente que nós sejamos alfabetizados ou não, que é o que eu falo, educar com sentido, usar da criatividade. Porque não dá para a escola querer cobrar. É por isso que eu estou falando que a escola vai ter que ressignificar, pós-pandemia, o nosso ensino, a nossa metodologia, porque não tem como nós cobrarmos dessas famílias, dessas crianças, essa aprendizagem, o conteúdo, se não lhes foi dado condições de aprendizagem, porque eu tenho a condição de aprendizagem cognitiva, mas eu preciso dos meios e o professor é mediador. Uma mãe não alfabetizada, uma que tem os responsáveis educadores que não são alfabetizados, a escola não pode cobrar dessa criança, né, dessa família, que a aprendizagem dele esteja como a dos demais ou que ele tenha tudo cumprido. E outra coisa que eu tenho que lembrar, Andréia, é que a aprendizagem ela acontece de maneira diferente em cada um de nós. Existe a diversidade que a escola está lidando hoje e que eu e a escola é responsável e ela tem que fazer isso, o professor fazer isso. Você tem que avaliar a criança a partir dela mesma. Você tem que avaliar a criança a partir dela, não é a partir de onde você quer que ela esteja, que ela chega, ou comparando com os demais coleguinhas. Eu faço uma avaliação da aprendizagem da criança a partir dela, como ela chegou para mim e como ela está nesse processo de aprendizagem. Então, a escola vai ter que ter muita paciência. Nós, profissionais da educação, professores, eu falo, é o momento da paciência e da perseverança, né? Então, assim, são muitas coisas que eu deixar aqui. Tem uma pessoa aqui perguntando. Tem uma pessoa perguntando aqui, pedindo dicas, né, para os pais que trabalham em home office, né? Tá, os pais que trabalham. Boa essa pergunta, porque olha só, os pais que trabalham home office, é preciso que as crianças, porque se deixar por conta delas, elas estão, né, por mais que pode ter algumas que já vão ficando nervosas, né, sente falta dos coleguinhas e tudo mais, mas a rotina é aquilo que eu falei, a rotina tem que ser estabelecida. E aí, você tem que fazer o combinado com os seus filhos, com as crianças. Olha, sim, você não está indo para a escola, eles já sabem qual é o motivo, né? Pelo Covid, eles já sabem o motivo. Mas aí fala agora, a mamãe e o papai têm um horário de trabalhar. Quando a mamãe e o papai estiver trabalhando, tiver no computador, você não assiste às aulas, você também não tem que cumprir o seu trabalho, que a criança trabalha indo para a escola, é um trabalho intelectual, você também trabalha indo para a escola. Só que agora você não vai para a escola, mas você não está tendo que fazer as atividades escolares. Quando você faz as atividades escolares ou quando você está assistindo a aula, a mamãe chega te interrompendo, o papai chega toda hora falando para você, vem cá, me ajuda aqui,
pega isso aqui, faz isso aqui. Então, esse combinado tem que ser feito, porque tem pais que estão em home office e deixa o escritório, ou seja, lá onde ele está, com a porta aberta e as crianças entram. As crianças entram, interrompem, aí os pais falam, peraí, eu tô ali. Não, gente, tem que ser respeitado essa rotina. E entra a autoridade dos pais. Você está em home office, é preciso que as suas crianças saibam, ó, agora é o horário de trabalho da mamãe, assim como é o horário de escola que você Sim. tem que cumprir. Não podemos ser interrompidos. Depois, é aquilo que eu falei, que tem essas sugestões, que são inúmeras sugestões, você cria, sim, atividades que você pode fazer junto com ele, deixa esse ócio produtivo, mas quem está trabalhando em home office, você está em home office, você tem que atender ao seu trabalho. Você vai atender, é a mesma coisa se você está no seu trabalho. E aí, toda hora você é interrompido com seu filho te ligando, ligando no celular para conversar e você interrompe, aí fica difícil. É na hora que eu falei, André, entra a autoridade dos pais. Entra a autoridade dos pais. Olha, papai e mamãe, agora é uma reunião importante, criança não pode participar. Agora tem pais que deixam a criança aparecer, aparece lá com a cara no vídeo, dá tchau. Não, gente, escuta, é o seu trabalho, é o seu horário. É a hora também de Então, dar limite, né, agora Gisela? é dar Trabalhar o limite, limite, gente. né? E outra coisa, aí às vezes Trabalhar fala o assim, eles respeito, estão trabalhar algumas virtudes que são tão importantes, justo, né? justo, porque se você ia para o trabalho, né, tem que fazer esse trabalho, você não vai para o trabalho, mas você tem que cumprir com o trabalho. Eles não estão indo para a escola, você pode até falar para eles, vocês não estão indo para a escola, mas vocês não estão tendo que fazer atividade aqui em casa? Então imagina toda hora alguém te atrapalhando, te chamando. Não. E a criança fala, pode reclamar, fica não. Eu falo, é autoridade de pai, gente. Então, assim, para quem está em home office, você estabeleça, faça esse acordo. Não é uma coisa impositiva nem punitiva. Ó, se Sim. entrar aqui vai ficar de castigo. Não é isso. Senta com as crianças, converse, fala, olha, mamãe, você não tem que seguir as suas atividades escolares, cumprir com ela. Mamãe, papai também tem esse trabalho, tem essa reunião para fazer, tem esse trabalho para entregar, não vou poder te dar atenção. Mas quando terminar, e aí é na hora que você vai monitorar, né? Terminou, você vai ver Sim. lá as atividades e você entra com outras coisas. Dá para você aproveitar todos os momentos, né? Todos os momentos com as crianças, com os nossos filhos. Então, tem umas dicas aqui também. Outra coisa que eu tenho para falar é que os pais, vocês pais não são pedagogos, né? Vocês não deixam de ser pais. Vocês não podem deixar de ser pais, não vão deixar de ser pais e vão se tornar pedagogos. Então, vocês não têm que preocupar com isso. Vocês têm filhos e não alunos. Quem tem alunos somos nós. Né? Quem tem alunos somos nós. Atividades domésticas. As atividades domésticas que tem no dia a dia é a hora de você trabalhar a autonomia com seu filho. Ele é aquele que acorda e não arruma a cama? Ah, ele é tão pequenininho, tadinho. Não, é de pequeno que se ensina. Mesmo que ele dobrou mal feito, fez, né? Não vai conseguir conforme a E idade dele. incentivar também, né? Mesmo que Mas ele faça você, mal feito, os pais têm que incentivar e dizer, olha, sim, né, que sim, maravilha, aí amanhã vai ser melhor. é, isso mesmo. Então ele vai e dobra, né? Arruma a Sim, caminha dele lá e tal. Aí vai, escova os dentes, aí você está monitorando, é até a oportunidade para você ver como é que você está escovando. Está escovando bem? Como é que tá? Então arruma a cama, arruma o quarto, tem que ter o dia, o horário para arrumar o quarto, arrumar os brinquedos. Quando você arruma os brinquedos, por exemplo, se trabalhar o raciocínio lógico matemático, trabalhar classificação, seriação, vamos separar os brinquedos por cores? Vamos arrumar aqui no armário? Vamos separar por cores? Quando você sim, faz esse tipo de atividade por cores, classificando, né? Vamos separar pela forma, quadrado, redondo, retângulo, né? Ou então vamos colocar seriando do maior para o menor. Quando você começa a trabalhar isso, você já está preparando a criança para operacionalização. A ideia aditiva, né, da soma para ajudar, quando ela tem essa ideia aditiva compreendida, ela já tem a ideia da multiplicação, porque a multiplicação é a adição repetidas vezes. Quando você faz a subtração com ela, ou a fração, você pega um pedaço lá, né, pizza ou bolo, vai fatiando, cortando e dividindo, você está trabalhando a ideia de divisão.
de subtração, tem quantos pedaços de bolo? Eu comi um, seu irmão comeu outro, quantos que sobraram? Então, a todo momento é aprendizagem. Você está ensinando sem falar. Operação de divisão, multiplicação, mas você está dando a estrutura cognitiva, a condição para ele aprender. Então, não cessa o conhecimento. Então, as atividades domésticas se aprende demais. Agora, é lógico que é monitorado. Não é você virar e falar assim, vocês vão lavar a vasilha, vai ajudar a colocar a mesa e sai e deixa. Sem falar que criança numa cozinha é um perigo, né? E é importante também colocar as práticas assim, dessas atividades de acordo com a idade, né? Por exemplo, até tal idade, forrar a cama. Isso Então, tem certas coisas que de com o acordo com a idade. desenvolvimento da criança. Eu lembro quando eu era criança. Eu só vou te dar, assim, só para te deixar atualizada, tá faltando 6 minutos para acabar a live. Eu pedi até alguém que bata a foto, que eu tô com medo de pegar aqui e sair. Entendeu? Não, tá bom, eu vou finalizar. Bata uma foto da tela, né? Eu vou finalizar. Então, assim, essas sugestões de atividades domésticas, dramatização, que eu falei, brincar de escolinha, invertendo os papéis, os pais sendo os filhos, teatro, né? História do Covid, pedir para eles descreverem, contar uma história, fazer uma redação, fazer o portfólio disso, registrar tudo isso, colocar numa pasta, ou criar um diário também do que fez no dia. O desenho e a pintura livre, o ócio produtivo, mas sob supervisão, sites culturais, você entra aí, quem tem acesso à internet, para fazer as visitas aos museus, uma série de coisas, livro disponibilizado, depois você pode fazer uma pesquisa daquele artista que a criança mais gostou, mais teve afinidade, e movimentar-se, né? Movimentar, pular, brincar, porque a rotina da criança na escola, elas chegam um caco, né, André? Elas chegam um bagacinho, porque elas brincam até. Inclusive, tem crianças que falam assim que estão sentindo mais falta da aula de educação física e do recreio. Então, assim, e não do conhecimento, você entendeu? Como é importante essa interação, isso com as crianças. Então, assim, movimentar-se, sabe? Brincar mesmo, deixar livre. Se você mora em casa, fazer um piquenique fora, como piquenique, vamos brincar ali, vamos almoçar fora, coloca a mesinha lá fora e tal. É isso, tá? É isso. Agora, para finalizar, eu quero dizer o seguinte, eu falei aqui são várias sugestões, muitas coisas, mas lembrando que as nossas crianças não vão perder a capacidade de aprendizagem, não vamos, cria-se uma rotina, mas lembra de flexibilizar, dê vazão ao sentimento das crianças, deixem que elas falem o que elas estão sentindo, deixem elas verbalizarem. E uma coisa importantíssima, vamos cuidar também da espiritualidade das nossas crianças, Andréia. Porque a gente fala que sentimentos, cognição, a criança, como é que eu faço para lidar com ele? E nós, adultos, estamos vendo que se a gente não tem essa maturidade espiritual, porque nós não somos só corpo, só matéria, mas nós somos espírito, como é que você está lidando com seus filhos? Então, é o que eu falo, o momento da oração, meditação, reza, independente da sua crença espiritual, religiosa, é preciso que elas, ao acordarem, façam, né? Ou seja, sua oração, sua meditação, seja o que for, você reze junto com elas, ore com elas, ela agradecendo pelo dia e à noite pelo finalizar do dia. Coisa preciso que as nossas crianças tenham essa saúde, para além da saúde emocional e espiritual. Porque nós adultos estamos sofrendo, nunca as pessoas falaram tanto de Deus e como estão sentindo a falta e cobram de Deus. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, tem de misericórdia, mas o Senhor sempre esteve presente na sua vida? Você entendeu? O Senhor teve presença na sua vida? Então, como é que você vai passar isso para as nossas crianças? Fazendo que, ao acordar, agradeça o dia, faça a oração, o que for, e à noite, agradeça pelo dia, reze, medita, que a gente sabe, e eu creio que isso vai passar. Mas é como se Deus estivesse preparando o exército dele, os soldados. Porque não é Deus que precisa de nós que precisamos dele. Então nós vamos passar com isso com muita paciência, perseverança, fé na vida
e fé em Deus. E finalizando, vou fazer só a leitura Sim. do que o Papa Francisco disse numa audiência do dia 4 de fevereiro de 2015. Os pais devem ser pacientes. Muitas vezes, nada se pode fazer, a não ser esperar, rezar e esperar com paciência, doçura, generosidade e misericórdia. Papa Francisco. É Coisa isso. linda. Gisela, gratidão, assim, foi muito linda, foi muito interativa. As pessoas elogiando muito a live. Ai, que Eu bom. não esperava outra coisa, porque você tem muito conteúdo, você tem muita experiência, sabe? E esse Uhum. canal é aberto para isso, para esse autodesenvolvimento, onde a gente Sim. pode levar o conhecimento para mais pessoas. Uhum. Principalmente que é um momento da gente segurar as mãos, né? Ter Isso. solidariedade, né? Trabalhar a gentileza gera gentileza. Trabalhar Sim. o amor, né? O amor é o portal de transformação do mundo, né? Os pais Uhum. precisam trazer muito amor para os seus filhos, né? E eu amei ouvir a flexibilidade, né? Que a gente precisa flexibilizar também, claro, E tem sabe? que se E cobrar esse é um também. momento da gente rever valores, né? E a gente reconstruir o nosso elo familiar, sabe? O Uhum. nosso elo com todas as pessoas que estão ao nosso redor. É um movimento da gente tocar. Eu vou só parar um pouquinho para a gente tirar uma foto. Peraí, só um Tá pouquinho. bom. Tirar outra, viu? Tá bom. E Aí? pelo menos uma saiu. Saiu? Vou pedir para Me alguém de... tirar. Não me deixa feia, não, pelo amor de Deus. Deixa eu ajeitar aqui, porque senão posso sair mal na foto, não. Peraí, né? Peraí. E eu aqui todas ajeitadas, cheia de tecnologia, aprendendo a lidar com a tecnologia, tá igual o Cascão. Mas é assim, é aprendendo. Cascão lavar as mãos e eu aprendendo a lidar com a tecnologia nesse movimento, Pode falar, né? né? Pode Então, conversar. gente, gratidão a todas as pessoas que participaram.